Boa tarde, irmãos, graça e paz, amém? Motivo de muita alegria estar com vocês. E o desejo do meu coração é o que Lucas acabou de falar, que o Senhor fale aos nossos corações e produza mudanças nele para a sua glória, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis. Hoje nós vamos estar encerrando a série e nós vamos estudar os capítulos 10 e 11. Irmãos, e eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas. O texto é muito autoexplicativo, portanto nós vamos ler bastante. Amém? Irmãos, quem nunca tomou decisões erradas na vida? Infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu e vocês acumulamos muitas delas ao longo dos nossos dias. E você está bem ciente do estrago que elas podem causar. Desde a escolha de um cônjuge até o time pelo qual você vai torcer, meu irmão. Uma coisa é fato: decisões ruins podem trazer muito sofrimento. É exatamente sobre isso que a primeira metade do livro de 1 Reis fala. Sobre a queda de um rei que tinha tudo para dar certo, mas tomou decisões erradas. Salomão caiu, irmãos. Por quê? Pela mesma razão que todos os homens caem. Por causa do pecado. Conforme nós passeamos pelos capítulos 10 e 11, nós veremos o que o autor sagrado nos ensina sobre o fim do reinado deste homem. Como um homem que experimentou de aprovação diante de Deus e dos homens, amargou um trágico fim. Eu queria ler com os irmãos por hora. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte: O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, por todos os elementos do culto são importantes. Mas nós te pedimos, Senhor, captura os nossos corações para ouvir a Tua palavra neste momento. Deus, esse momento não se trata só de informação, Senhor. Mas o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor nos transforme pelo poder do Teu Espírito. Nos ensina através do fim do reinado daquele homem. E ao mesmo tempo, Senhor, nos aponta para o Teu Filho nesta tarde, nos trazendo esperança, alegria e paz. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Todos amam finais felizes, irmãos. Contudo, o livro de 1 Reis se parece bem mais com aquelas histórias que ninguém quer ouvir ou assistir. Histórias tristes. Ela começa com a monarquia em seu auge, como já vimos. Quando Salomão sucedeu seu pai Davi como governante sobre um reino unido. Nos primeiros poucos capítulos da narrativa, chegamos ao seu clímax com a construção do templo do Senhor. Mas as glórias do reinado de Salomão tiveram curta duração. Sim, o homem abençoado com sucesso e sabedoria pecou contra Deus. E isso trouxe graves consequências não só para a sua vida, mas para o bem-estar de todo o seu reino. A conclusão que nós vamos chegar hoje, irmãos, é que Salomão fracassou. Porém, Deus tem muito a nos ensinar com o fim do reinado de Salomão. Para onde eu e você vamos primeiro? De acordo com o capítulo 10 do livro de 1 Reis, Deus nos coloca diante do sucesso de Salomão. Capítulo 10, por hora, apenas os versículos 1 a 13. Deus nos coloca diante do sucesso de Salomão, irmãos. Nós vamos ler o texto à medida que fomos desenvolvendo. As notícias corriam naquela época também. Não se falava de outra coisa. Todos ouviam falar das glórias de um reino distante e das realizações de um rei. Havia algo de especial nele. O que será? Logo no versículo de número 1, o autor sagrado trata de introduzir um importante acontecimento daquela época. Leia comigo. Versículo 1 diz assim:
a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. Note, graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém. Até mesmo as pessoas da realeza, irmãos, pessoas importantes, tinham muita curiosidade. A rainha de Sabá, uma das mulheres mais importantes e poderosas de seu tempo, ouviu sobre a reputação de Salomão e mais sobre o poder de seu Deus. E resolveu ir até ele, veja o fim do versículo, para pô-lo à prova com perguntas difíceis. O texto nos fala mais sobre a viagem dessa mulher até Jerusalém e qual o objetivo dela. Me acompanhe, versículo de número 2, por favor. Diz assim: ela chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. E fecha dizendo que ela fez a Salomão todas as perguntas difíceis que tinha em mente. Imagine-se naquela situação. A reputação do rei correu o mundo e por conta disso uma pessoa muito poderosa veio lhe aplicar um teste. Será que ele se sentiu preocupado ou com receio de não ter as respostas certas? O verso 3 nos responde, me acompanhe, dizendo que Salomão respondeu a todas as perguntas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Ele passou no teste com facilidade. Isso com certeza impactou a sua visitante. Veja a sua reação nos versos 4 e 5 comigo. O autor sagrado diz: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Isso é o que diz a minha versão. Uma outra versão expressa melhor a reação dela ao dizer que ela ficou sem fôlego. Ao ver tudo o que viu, ao ouvir tudo o que ouviu enquanto esteve com Salomão, ela pôde perceber que, embora fosse alguém muito importante, estava na presença de alguém superior. Não havia outra explicação para toda aquela grandeza e para todo aquele sucesso, senão pelo fato de que Salomão era realmente um homem abençoado. E depois que ela recupera o fôlego, ela expressa a sua admiração em palavras. Veja o que ela diz, versos 6 e 7. Tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. E continua no verso 8 dizendo: como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Sem dúvidas, irmãos, aquele era um rei de sucesso. Todas as realizações de Salomão eram impressionantes. E o melhor de tudo isso era que todo o seu reino era beneficiado por isso. Aquela rainha entendeu que havia algo de especial nele. Melhor dizendo, havia alguém especial com o rei Salomão. É por isso que ela diz no verso 9: bendito seja não você, Salomão, não a força de seu braço, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Qual o motivo do sucesso de Salomão? O que garantia o bem-estar e a prosperidade daquele reino? A rainha fez bem ao lembrá-lo de que não se tratava dele, mas do Senhor. Irmãos, ela pôde perceber
que embora aquele rei houvesse muita glória ao redor de seu reinado, ela pôde perceber que a razão primária para toda aquela grandeza, toda aquela eficácia, não estava na pessoa do rei, mas sim no amor e na fidelidade de Deus para com o seu povo. Vocês percebem que aquela mulher pregou ao coração do rei? Será que ele concordou com ela? O texto não nos diz, mas o autor continua e nos informa que a rainha fez mais. O verso 10 nos diz que ela presenteou o rei com ouro, especiarias e pedras preciosas. E completa dizendo: nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A riqueza de Salomão só fazia aumentar, e a gratidão da rainha contribuiu para encher ainda mais os bolsos dele. Mas era o mínimo que ela podia fazer ali. Ela foi abençoada enquanto esteve naquele lugar. Pelo que o texto nos sugere, ela testemunhou não da grandeza de Salomão, não da eficácia de um grande administrador. Meus irmãos, ela testemunhou do poder de Deus. O texto nos sugere que ela foi para o seu povo no último verso, que ela retorna ao seu país, creio eu, com um novo coração. O que parece ter capturado o coração daquela mulher não foi a grandeza de Salomão. Ela pôde perceber que o sucesso de Salomão, irmãos, na verdade, era o sucesso de Deus. Essa é a forma que nós encaramos o sucesso. Essa é a forma como os seus olhos o enxergam. Ou melhor dizendo, o que será que o Evangelho tem a dizer acerca da fome das pessoas por reconhecimento, aplausos e glória? Será que todo mundo realmente precisa ocupar posições de destaque, como Salomão? Você já ouviu falar da síndrome de celebridade? Todo ser humano passa por isso. Ou melhor dizendo, a enfrenta. O homem se sente incompleto e insatisfeito. Ele precisa ser alguém. O nosso coração sonha e busca por aquilo que pode nos salvar da desilusão, da mediocridade e do esquecimento. Qual a proposta do mundo, então, diante dessa situação? Que tal você mesmo ser o seu salvador? Segundo os valores deste mundo, o que o homem precisa para vencer a sensação de reprovação e fracasso é trabalhar duro para provar a todos que é digno e que é bom. Em resumo, prove a Deus e aos homens que você é alguém. E então você encontrará bem-estar no seu coração, ou até mesmo uma identidade. Qual o problema em agirmos dessa forma, pensarmos assim, irmãos? A verdade é que nós nunca encontraremos descanso nisso. A obra de nossa justificação, de sermos aceitos, vistos como justos, é um trabalho do qual nós precisamos descansar. E nós não podemos terminá-lo por nós mesmos. Você sabe o que o Evangelho diz sobre mim e sobre você? Realmente, todos vocês fracassaram e foram reprovados por Deus. Ninguém pode convencê-lo de que é bom o suficiente, de que é digno ou que merece atenção, porque na verdade vocês não são bons. Mas é por isso que o Evangelho também é uma boa notícia, irmãos. Principalmente ele é uma boa notícia. Na cruz, quando tinham seus braços abertos, meus irmãos, pregados no madeiro, ao fim do seu grande ato de redenção, Jesus mencionou as seguintes palavras: está consumado. E por causa disso, eu e você podemos descansar. Na cruz, Jesus pôs fim, irmãos. Ele pôs fim ao trabalho que realmente nos cansava. De provar a nós mesmos, de provar a Deus e ao mundo de que somos alguém, de que merecemos atenção. Essa obra está consumada. Porque segundo o Evangelho, Jesus Cristo viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Ele sempre foi bom o suficiente.
E mais, ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Na cruz do Calvário, ele foi reprovado aos olhos de Deus para que nós fôssemos aprovados. Portanto, meu irmão, se você confia na obra de Jesus Cristo na cruz, saiba que Deus está satisfeito com você por causa de Cristo. E por causa disso você pode ficar satisfeito com a vida. Você pode parar hoje mesmo de ter de procurar nas pessoas, situações, em sua própria performance, sua identidade e valor. E encontrar no amor e na graça de Deus bem-estar e paz espiritual para o bem do seu coração e para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que a dona de casa não precisa dar ouvidos ao que o mundo tem a dizer sobre ela. Se as pessoas lá fora dizem: você está desperdiçando sua vida cuidando de seus filhos ou atrás de um fogão, Deus diz que ama você e a aprovou pela graça. É por isso que um estudante, ele está disposto a enfrentar os desafios no ambiente acadêmico, sendo rejeitado por causa de sua fé. Ele entendeu que o Filho de Deus foi rejeitado para que ele fosse abençoado. Esteja convencido, meu irmão, do amor e da graça de Deus. E passe a olhar as situações da vida pela ótica do Evangelho. O amor e a graça dele são meios de nos ensinar a lidar com os sofrimentos, os fracassos, os tropeços, as falhas que certamente teremos nesta vida. Ainda que não ocupemos posições de destaque, ainda que todos estejam insatisfeitos conosco, ou até nós mesmos, quando não andamos como deveríamos andar, Deus está satisfeito conosco, meus irmãos, e isso nos é suficiente. Do contrário, Paulo jamais teria ouvido do próprio Deus. Tente outra vez. Se esforce, Paulo, faça melhor. Você não está dando o suficiente, não foi isso que Paulo ouviu. Deus disse: minha graça é suficiente para você. Encontremos nele, irmãos, paz, satisfação, sabendo que por causa de Cristo, jamais seremos separados de seu amor e desfrutaremos para sempre de sua aprovação. Quanto mais encontramos no Filho de Deus nossa identidade e valor, como a rainha de Sabá, meus irmãos, é impossível não ficar maravilhado com sua beleza e com sua bondade. Ou ainda, como a rainha, você tenha muitas perguntas a fazer a Deus. Por que será que eu fui demitido do trabalho? Ou por que será que eu ainda não fui aprovado naquele concurso ou vestibular que tanto desejo? Por que meus relacionamentos não dão certo? Ou ainda, por que eu não consigo me manter puro como desejo? Em resumo, talvez você esteja decepcionado com sua performance em alguma área da vida. O que Deus tem a dizer a você hoje, meu irmão: minha graça é suficiente para você também. Você não precisa se desesperar, arrancar os seus cabelos se você tropeçar. Quando você errar, meu irmão, lembre-se da performance impecável de Cristo na cruz do Calvário. E lembre-se de que o sucesso dele na cruz é nosso pela fé. O sucesso de Cristo é nosso pela fé. Glória a Deus por isso. Amém? O que Deus tem a nos ensinar com o fim do reinado de Salomão? Deus nos falou acerca do sucesso dele, de como encaramos o sucesso em nossas vidas. Agora, nos versos 14 a 29, Deus tem a nos ensinar acerca do esplendor de Salomão. O desejo do autor sagrado aqui, irmãos, é impressionar os seus leitores com o reino dourado de Salomão. A palavra-chave aqui é ouro, que é mencionada por quase 10 vezes. Pelo que nós já vimos antes, Deus o abençoou com riquezas. Mas a pergunta é: será que ele fez bom uso delas? A melhor forma de avaliar a fortuna de alguém naquele tempo era medindo o peso de seu ouro. E logo nos primeiros versos, ou melhor, no verso 14,
O autor nos fornece essa informação. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz o seguinte: o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 mil quilos. E não para por aí. Ele também diz o seguinte no verso 15: que ele também recebia os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Era ouro demais, irmãos. Como nós podemos ter certeza disso? Olhando para a forma como ele o investiu em seu reino. Veja, no verso 16, o texto diz que Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido. Também, no verso 17, fez 300 escudos pequenos de ouro batido. Eu não sei se você se lembra, mas pelo que foi pregado aqui, o reino de Salomão, pela graça de Deus, era um reino de paz, irmãos. O exército do rei não trabalhava muito. Eles não precisavam estar sempre atentos quanto às ameaças externas. Sim, escudos são importantes em qualquer situação e contexto. Mas você vai concordar comigo que eles são objetos de proteção e não de ostentação. O que falar então do trono do rei? O autor sagrado nos diz no verso 19 que o rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Eu concordo. Todo rei precisa de um trono. Mas o trono de Salomão era algo tão extravagante, tão excepcional, que leva à seguinte conclusão, versículo 20. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. A intenção de Salomão era que o seu grande trono gritasse aos quatro cantos do mundo acerca da grandeza daquele que se assentava sobre ele. Mas ele não parou por aqui. O verso 21 diz, acompanhe comigo: todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. E fecha com a afirmação intrigante, irmãos. No verso 27, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Não há dúvidas. O reino de Salomão era completamente extravagante em brilho e esplendor. O ouro e a prata estavam sobre tudo o que os olhos podiam ver. E é assim que o autor nos conduz a uma espécie de conclusão no versículo 23, dizendo o seguinte: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Ele era incomparável. As glórias do seu reino chamavam a atenção de homens de todo o mundo, que, segundo o verso 24, pediam audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. A pergunta que podíamos fazer aqui é: será que eles iam ao rei pelos motivos certos? Em outras palavras, será que eles iam ao rei Salomão por causa de seu Deus? Ou pelo que também podiam conquistar por meio dele? Nós não temos essa informação. Mas além de presentes que o rei recebia, de acordo com o verso 22, ele também tinha frotas de navios mercantes. E no versículo 26, veja bem, ele tinha 1.400 carros e 12.000 cavalos, irmãos. Estes cavalos foram importados do Egito. Como nos diz o versículo de número 28, um inimigo antigo de Israel. O rei ignorou as proibições da lei e se envolveu comercialmente com inimigos, abrindo assim brechas para futuros desastres.
O coração do rei parece ter sido capturado pelas suas riquezas. Pior do que isso, ele parece ter sido capturado pela necessidade de expandi-las, independentemente do preço. A extravagância e a luxúria nos sugerem que, embora tudo parecesse bem aos olhos, o brilho e o ouro do reino de Salomão estavam afastando os seus olhos e coração da presença e da glória de Deus. As riquezas do rei se tornaram uma armadilha para ele. E quanto às suas riquezas, irmãos, o seu dinheiro é uma armadilha para você também. Antes de tudo, é preciso deixar bem claro que não é ruim, o dinheiro não é ruim em si mesmo. No diálogo com o jovem rico em Marcos 10, Jesus não parece ter nenhum problema ideológico com a geração de riqueza em si mesmo. O fato é, não é pecado ser rico. Da mesma forma que ser rico não significa que o favor de Deus esteja sobre você. Não é pecado ser rico. O problema não é o dinheiro que você tem, meu irmão. O problema é o poder que o dinheiro tem de nos fazer cegos quanto ao nosso pecado. O problema é que o seu patrimônio, meu irmão, o seu dinheiro, pode enganá-lo quanto à sua verdadeira condição espiritual. Como? Nos fazendo acreditar que nós podemos transformar a riqueza material em tesouros espirituais, a fim de lidar com a sensação de pobreza interior. Ou ainda nos fazendo tentar transformar beleza física em beleza espiritual, a fim de lidar com nossa deformidade interior causada pelo pecado. Também pode nos levar a um sentimento de superioridade em relação aos outros que têm menos do que nós. E acima de tudo, irmãos, você pode estar olhando para as coisas boas que possui, as suas construções, o seu patrimônio, suas realizações, e dizendo a Deus: veja o que foi que eu construí. Agora me diga se você não precisa me ouvir. Qual o conselho para nós aqui, irmãos? Nós precisamos nos arrepender da forma como temos usado as boas coisas. Mais uma vez eu digo, o problema não é o dinheiro que você tem, o problema é o lugar que ele tem ocupado no seu coração. Você pode sim ter dinheiro em sua conta e usá-lo, mas uma coisa é fato: o seu patrimônio, as suas riquezas não podem salvar você, meu irmão. O que fazemos então se não podemos depositar esperanças sobre o nosso dinheiro, riquezas ou patrimônio? Porque nós não escutamos o que o Evangelho tem a dizer sobre um outro jovem rico. Por incrível que pareça, irmãos, alguém ainda mais rico do que Salomão. Segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele abraçou uma pobreza maior do que qualquer pessoa já conheceu. Onde e como? Na cruz do Calvário, irmãos. Lá, ele recebeu nossa condenação. Foi amaldiçoado por causa de nossos pecados e reprovado por aquele que é a verdadeira riqueza, por aquele que é o grande tesouro, o próprio Deus, para que eu e vocês fôssemos recebidos. Na cruz, ele foi castigado por aquilo que nos faria eternamente pobres, irmãos, o nosso pecado, e compartilhou conosco de sua riqueza, comunhão e paz com Deus. Como a cruz de Cristo influencia nossa relação com o dinheiro, meu irmão, você está livre. Você está livre de procurar sua identidade e satisfação naquilo que você pode comprar. Você pode receber, mas também pode abrir mão dessas coisas, porque elas não mais dominam o seu coração. Você que antes temia abrir mão de quantias significativas de dinheiro, ou perdê-lo, meu irmão, dê glória a Deus, porque por causa de Cristo, nós podemos usar os nossos recursos para a sua glória. Como?
Invista no progresso do reino de Deus ao redor do mundo, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não pode trocar de carro. Nem que você não pode ir para os Estados Unidos andar nas montanhas da Disney. Essas coisas não são ruins. Mas por que não, ao contemplarmos o Evangelho, por que não reformulamos nossas listas de investimentos e priorizamos o envio e a manutenção de missionários? Nesta mesma linha, nós devemos nos comprometer a investir os nossos recursos na igreja local e abraçar os projetos dela. Nós temos, irmãos, missionários, projetos espalhados ao redor do mundo, famílias que dependem de nossa contribuição, e não só isso, elas esperam que nós participemos com elas do avanço do Evangelho nos 4 cantos do mundo. Além disso, nós precisamos honrar os esforços daqueles que trabalham entre nós, irmãos. Muitas e muitas vezes desvalorizamos as pessoas que estão aqui semana após semana. Talvez você já tenha ouvido, ou espero que não, você já tenha dito isso, que vida de pastor é fácil. É bom demais, se a gente já der um pouquinho, já dá. No mês de abril, meus irmãos, eu passei alguns dias na casa do pastor Renan. E eu queria desafiar as pessoas que falam uma coisa dessas a encarar a rotina dele uma semana. E ainda mais com um filho agora, outro filho. Bem como sua esposa e sua casa, eles merecem nossa atenção e nossos investimentos para a glória de Deus e para o bem desse trabalho. Bem como as pessoas que trabalham na administração da igreja, na limpeza da igreja. Nós louvamos a Deus por elas, mas também nós investimos nelas, irmãos, para a glória do nome dEle, para a manutenção do trabalho que é feito aqui. Além disso, porque você não conhece as necessidades dos irmãos que estão ao seu lado e procura supri-los de acordo com as suas possibilidades. No livro de Atos, sabe o que acontecia, meu irmão? Eles não davam só 10% não, um para o outro, não dava só uma feira, meu irmão, eles partilhavam todos os seus bens entre si. Partilhavam tudo o que tinham. Eu não estou dizendo que as coisas estão fáceis no país. Mas, irmãos, sabendo o que Cristo fez por nós e tendo o mínimo de condições, por que não empregar jovens que precisam? Ou pais e mães que necessitam de oportunidades? Esforce-se para conhecer as necessidades dos irmãos e supri-las de acordo com as suas possibilidades, sabendo que foi exatamente isso e mais o que Cristo fez por nós na cruz. E sendo bem sincero, meus irmãos, eu não posso dizer se você vai ser bem sucedido ou não nesta terra. Eu nem sei se eu vou para os Estados Unidos um dia, e sinceramente, irmãos, para mim não faz nem diferença. Sabe por quê? Porque segundo Paulo, escrevendo aos Efésios, nós já somos ricos. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ainda que não tenhamos nada, ainda que não tenhamos como outras pessoas, ainda que os nossos corações desejem ter experiências, patrimônio, bens, essas coisas não são tão importantes, ou melhor, elas são insignificantes se comparada com o tesouro que nos foi conquistado nos céus, irmãos. Se você ficou encantado com todo o ouro de Salomão, não se preocupe, o chão do céu será de ouro, meu irmão. Seremos ricos, na verdade nós já somos, por causa de Cristo. O Evangelho nos diz, a riqueza e o reino dele são de vocês pela fé, meu irmão. Somos ricos, irmãos, para a glória de Deus e para a alegria do nosso coração. Amém? Salomão caiu, irmãos. Salomão fracassou, mas nós temos muito a aprender com o fim de seus dias. Primeiro nós vimos acerca do sucesso dele. Vimos também sobre o esplendor em torno de todo o seu reino. Por último, o capítulo de número 11, o maior deles. Deus tem a nos ensinar acerca da queda de Salomão.
As glórias do reino de Salomão tiveram curta duração, irmãos. Ele, um dos melhores e mais sábios homens da terra, era a última pessoa que talvez muitos de nós imaginaria que falharia. Contudo, ele falhou. O que foi que aconteceu? Vamos ler o texto. Me acompanhe, por favor. A partir do versículo 1. O texto diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Qual o problema nisso? O autor continua: elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. E para você que ainda tem dúvidas da extravagância do rei, o texto diz que ele casou com nada mais, nada menos que 700 princesas e 300 concubinas. No que isso poderia dar, irmãos? O autor sagrado nos diz: elas o levaram a desviar-se. Versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Qual a triste conclusão? Versículo de número 6. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Salomão ignorou as advertências de Deus, irmãos, e resolveu trilhar um caminho de idolatria. Era de se esperar que a poligamia do rei, o seu envolvimento com muitas mulheres, facilmente se transformaria em politeísmo. Ou seja, o seu coração estaria rendido a outros deuses. Com isso, nós vemos o homem que em capítulos anteriores levantou o templo do Senhor. Aqui nos versos 7 e 8. Construir altares para os deuses de todas as suas mulheres. Quais as consequências do pecado dele, irmãos? Leia comigo o verso 9 mais uma vez. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Pule comigo ao verso 11, por favor. E então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Nem mesmo o mais pessimista dentre os israelitas imaginaria que as coisas acabariam com a quebra da monarquia. O que antes parecia perfeitamente unido e estruturado, agora daria lugar a rachaduras e separações. Como isso se daria? De acordo com os versículos a seguir, Deus levantou adversários contra Salomão. Se antes o clima era de paz e despreocupação, agora, por causa de seu pecado, os inimigos estariam por todos os lados. O primeiro deles, verso 14, era o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. O segundo, versículo 23, Rezon, filho de Eliada. Você pode se perguntar o que eles dois tinham em comum? O desejo, irmãos, de acertar contas com o rei Davi
que impôs sérias derrotas aos povos destes homens no campo de batalha. Eles estavam com a pulga atrás da orelha por causa do rei Davi e queriam resolver as coisas. Como Davi estava morto, sobre quem você acha que caíram os problemas? Sobre Salomão. As ameaças não eram só externas, vinham também de dentro do palácio, irmãos. O verso 26 nos diz, me acompanhe, também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão. Um homem de confiança do rei se tornou um grande problema para ele. Nós não vamos ler, mas os versos 29 a 33 nos falam que o Senhor disse que daria a Jeroboão 10 tribos de Israel e o faria rei sobre elas. Por causa da desobediência de Salomão agora, ao invés de um único reino, unido, bem estruturado e fortalecido, seriam agora 2 reinos. Ao invés de um só rei, seriam 2 reis. A monarquia foi rachada ao meio, irmãos, por causa do pecado de Salomão. Mas apesar desse cenário assustador, Deus nos revela que há ainda alguma esperança. Versículo 39 diz o seguinte: o Senhor diz, humilharei os descendentes de Davi, mas não será para sempre. Algo de muito bom viria da única tribo que restou para os seus descendentes. Por ora, observem comigo o fim do rei Salomão. O verso 40 diz o seguinte: Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Ele se desesperou, irmãos. Tentou pôr um fim imediatamente aos planos de Deus, mas de nada adiantou. Os dias dele acabaram e ele teve que lidar de frente com um fracasso. Os últimos versos do capítulo dizem o seguinte: 42 e 43, Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. As péssimas decisões de Salomão cairiam agora sobre o povo. O futuro não seria nada fácil para eles, por causa da desobediência do seu rei. Devemos perguntar aos nossos corações, irmãos, nós temos traçado a mesma rota de desobediência? Cuidado, porque talvez a forma como você esteja avaliando sua caminhada esteja errada. De acordo com o exemplo de Salomão, nós começamos a errar não só quando as tragédias acontecem. Pelo contrário, é bem antes, quando tomamos decisões erradas ao longo do caminho. Pense bem, Salomão não acordou um dia e disse: eu vou parar de adorar a Deus, de amá-lo, e vou adorar outros deuses. Essa mudança aconteceu pouco a pouco, como acontece com cada um de nós. Em outras palavras, não foram só os últimos dias que determinaram o amargo fim do rei. Pelo contrário, foram péssimas decisões ao longo de todo o percurso. É por isso que nós também devemos ter cuidado, irmãos. O seu amor a muitas mulheres, o seu esplendor, sua fome por glória, a idolatria são reflexos de um coração já endurecido pelo engano do pecado. Devemos ter cuidado. É sobre isso que o autor aos Hebreus fala quando diz: estejam atentos para que os seus corações não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Como ele atua e como ele pode nos fazer propensos a tomar decisões desastrosas. Tudo começa com você e eu, assim como Salomão, quando damos espaço para que coisas entrem na nossa vida, coisas estas que não são agradáveis aos olhos de Deus.
após permitir a entrada, com o tempo, você passa a justificar a existência de pecado na sua vida. Você liga o advogado interior e começa a argumentar em favor de sua própria justiça. Qual é o problema nisso? O espaço para mais pecados vai aparecer. E o que antes incomodava o meu e o seu coração não mais incomodará. É assim que tudo começa, irmãos. Com concessões ao pecado. É dessa forma que homens se aventuram fora do casamento. É dessa forma que pessoas tentam encobrir o seu problema com ira. É dessa forma que cristãos deixam de vir à igreja pelas mais diversas razões. São péssimas decisões e concessões ao longo de todo o percurso. É por isso que eu e você, cristão, nós precisamos vigiar e proteger o nosso coração. Vocês viram os estragos causados no reino e na vida de Salomão? Nem mesmo os dons concedidos àquele homem puderam impedir a sua tragédia. Ele era o mais sábio de todos os homens, mas isso não refreou os desejos ímpios e maldosos de seu coração. O que nós devemos aprender com isso, nós não podemos confiar em nossas próprias forças, irmãos. O conselho de Paulo a Timóteo nos é útil. Ele diz: fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu e vocês devemos depender dos meios de graça, irmãos. Oração, leitura da palavra e comunhão da igreja. Se você é um cristão e você pensa que você pode viver sem essas coisas, você é uma presa fácil para o pecado. Você é uma presa fácil. Além de proteger o seu coração, meu irmão, você precisa fazer um autoexame dele. Você precisa ser bem sincero quanto à sua situação. Qual tem sido o objeto de sua afeição? O que você tem adorado? Você tem amado a Deus com todas as suas forças? Ou você tem levantado altares para outras coisas de sua vida? Carreira, relacionamento, dinheiro, reconhecimento. Se essa é a rota que você tem tomado, você precisa ouvir a advertência do Evangelho. As consequências de seu pecado baterão à sua porta. Salomão teve de enfrentar inimigos e foi responsável pela divisão que traria muito sofrimento ao reino de Israel. Por que você pensa que seria diferente com você? Como disse Jonathan Edwards, os pecadores estão nas mãos de um Deus irado contra o pecado. Eles serão julgados e condenados por causa de sua rebeldia. Não haverá escapatória. Não haverá argumentos suficientes para convencê-lo. Eu pergunto a você: você está pronto para comparecer no tribunal do justo juiz? Você está pronto para receber a pena de suas péssimas decisões e pecados? Se a sua resposta é não, irmãos, assim como a minha resposta, há esperança para nós. O Evangelho diz que haveria de vir outro. Na verdade, desde o Antigo Testamento. Haveria de vir outro que consertaria todas as coisas. Vocês lembram que Deus disse no verso 39? Humilharei os descendentes de Davi, mas não será para sempre. Na plenitude dos tempos, irmãos, um outro rei veio à terra. Descendente de Davi e de Salomão. O rei Salomão teve provavelmente uma brilhante coroa e um grande trono. O rei Jesus foi bem diferente. Ele foi levantado em um madeiro e recebeu uma coroa de espinhos. O rei Salomão foi bem sucedido e aplaudido pelos homens. O rei Jesus foi rejeitado pelos homens e reprovado por Deus para que nós fôssemos feitos inocentes diante dele.
Em outras palavras, irmãos, Jesus recebeu sobre si as consequências das minhas e das suas decisões erradas. Ele foi castigado por todas elas, para que por meio de sua morte e ressurreição, fôssemos inocentados e feitos justos diante de Deus. Você não precisa temer, irmão. Você não precisa temer mais comparecer no tribunal do justo juiz, porque na cruz do Calvário Jesus recebeu nossa justa punição. Foi castigado por todas as nossas transgressões e iniquidades. E não para por aí, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, irmãos. O rei Salomão morreu. E com ele veio o medo e o temor do futuro. O rei Jesus também morreu. Mas as mandíbulas da morte não puderam segurá-lo. Ele ressuscitou. E com ele veio a esperança e a paz com Deus. Louvemos a Deus, irmãos, porque por causa de Cristo Deus transformou a nossa tragédia, o nosso final infeliz, em um final feliz para a glória dele, para o bem do nosso coração. Sim, irmãos, nossas decisões ruins são perigosas e elas podem trazer muito sofrimento. E cá entre nós, eu e você somos especialistas em tomar péssimas decisões. Louvado seja Deus, porque a história é escrita não pela mão de homem, não pelas mãos de homens, mas pelas mãos de Deus. E apesar das tragédias, as poucas tragédias que existem nesse livro, ele não é uma história infeliz. Ela é uma boa notícia, irmãos. Ela é uma boa notícia. Eu li o final do livro. E ela é uma boa notícia, é um final feliz. Com as tragédias e decisões ruins do povo, o Senhor o preparou para a chegada de um rei maior e melhor do que Salomão. O rei Jesus acertou não só no que Salomão, mas no que todos nós erramos. E por causa de Cristo, irmãos, podemos nos alegrar e ter esperança de que o seu reino, o seu sucesso, a sua glória são nossos pela fé. É seu, meu irmão, aproprie-se pela fé e alegre-se. O rei Jesus é melhor do que Salomão, ele nos salvou. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos.